tua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Deus me deu um tema que eu quero compartilhar com você. Esse é o tempo, essa é a geração. Vamos dizer juntos: esse é o tempo e essa é a geração. Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em quê? Em amor. Numa outra versão, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Mais uma versão da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio do seu amor. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa ministrar a tua igreja. Fale conosco, tira toda a distração. Que o nosso coração e a nossa mente agora, Pai, sejam levados cativos em obediência à tua voz. E que essa palavra possa trazer respostas. Que a tua palavra possa curar, batizar e transformar. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, o que você veio começar hoje? Porque todas as vezes que você inicia algo, Deus está te dando a oportunidade de recomeçar na sua própria vida. E eu creio que esse é o tempo de avançar. Essa é a geração do despertamento. O que a gente está vendo acontecer, não só no Brasil, mas no mundo, é só uma centelha do que está por vir. Essa é a expectativa do meu coração. É só uma centelha daquilo que Deus está para fazer. Quando a gente fala de gerações, eu sou um homem muito abençoado, porque eu pude ver a geração do meu pai. Então quer dizer, a geração da minha mãe ainda está viva, meu pai não mais, mas a geração da minha mãe está viva. O meu pai me entregou o bastão, é a minha geração que está agora aí em jogo, que está aí disputando a competição. Eu tenho a geração do meu filho, dos meus filhos, e eu tenho a geração dos meus netos, irmão. Então eu sou privilegiado de poder ver não só a geração do meu pai, mas a minha geração e as gerações que estão por vir. Então a gente está falando de igreja, porque a minha pergunta é: como que estará o mundo quando meus netos estiverem com seus 19, 20 anos, ou seus filhos? Você já parou para pensar? No ritmo acelerado que as mudanças estão acontecendo, como é que estará o mundo nessa época? A segunda coisa, como eu quero deixar o mundo para os meus filhos? Pastor, mas o mundo eu digo o mundo ao redor. Eu quero dizer o ambiente que eles conhecem hoje, a convivência que eles têm comigo. Então qual é a perspectiva que eu tenho para os próximos 20 anos, irmãos? Do jeito que a coisa está, acelerada, mudanças acontecendo o tempo todo. Eu digo que esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo que Deus nos chamou. Eu sou muito privilegiado de fazer parte desse tempo e poder testemunhar o que Deus tem feito na minha casa. De tantas promessas, quantas pessoas colocaram a mão na minha cabeça e já profetizaram? Se todas as promessas que eu já ouvi um dia, irmão, se Deus for cumprir na minha vida, eu vou ter que viver mais uns 150 anos, porque é tanta coisa boa que Deus falou que vai fazer. Eu não preciso de 150 anos. Eu digo que eu já sou realizado. Mas o senhor está contente? O senhor está pleno? Não. Eu sei que Deus tem muito mais. E eu sei que Deus pode fazer muito mais, irmão. Mas eu sou muito grato ao Senhor, até onde eu cheguei. Se eu olhasse para trás e perguntasse para mim, o que você queria mudar na sua vida? Eu não ia mudar muita coisa não, irmão. Sabe por que eu não carrego muitos remorsos? É uma coisa que eu não carrego remorso.
de algo que eu não tentei, de algo que eu não conquistei, ou de alguma falha de caráter, ou alguma coisa que ficou no passado. Não, porque eu aprendi a viver. A vida tem que ser leve, tem que ser boa para se viver. Eu acredito que a maior experiência de um homem, de uma mulher nessa terra, não é os bens que adquiriu, isso faz parte, é bom, mas a maior experiência de um homem e de uma mulher é um dia ser templo do Espírito Santo, irmão, ser morada de Deus, ser pai. Eu coloquei, ser pai é maravilhoso, né? Quem é pai aí, irmão? Não é bom? Aquela sensação. O meu primeiro filho, que foi o Lucas, irmãos, quando eu vi aquela criança, eu recebi aquele batismo de amor. E a sensação de ser avô também é muito boa. Eu não acho que é melhor do que ser pai, mas eu penso que ser avô é Deus nos dando assim, é Deus nos dando um upgrade, é Deus nos dando assim um bônus de poder chegar numa idade tão boa, 50 anos, e ser avô. Então assim, é um bônus que Deus está me dando de poder ver a minha segunda geração crescendo e se desenvolvendo. Ser pastor é maravilhoso, irmão. É maravilhoso. Quem quer ser pastor aí, diga amém, irmão. Vai ninguém, irmão. Aí não, irmão. Aí vocês me deixaram sozinho. Ninguém quer ser pastor, irmão. Essa profissão não está muito em moda não, né? Tá não, né? Ninguém quer ser pastor, irmão. É muita luta, né? Minha mãe fala, coitado de você, eu não queria estar na tua pele. Eu falei, irmão, mãe, a senhora pega pesado comigo, irmão. É maravilhoso. Oi? E o pessoal fala que é uma das profissões mais perigosas do mundo, irmão. Você tem que lidar com tudo. O engenheiro só lida com construção. O psicólogo lida lá no consultório. O pastor, ele é psicólogo. O pastor é engenheiro. Ele é advogado. O pastor é tudo, irmão. Então, isso é importante. Mas carregar a presença de Deus é algo indescritível, irmão. O Derek Prince, ele é um escritor que fala sobre santidade. Ele tem uma frase que ele diz assim: o máximo que Deus pode nos oferecer é nos revelar a si mesmo. Conseguiu pegar? Porque o máximo que Deus pode nos dar é se revelar a nós. Porque se a gente voltar um pouquinho atrás, existia uma cortina, né, irmão, que separava o santo lugar do lugar santíssimo, e era onde Deus estava. Era uma cortina que separava Deus do contato, do convívio conosco. E a Bíblia diz que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. A profecia se cumpriu. Então eu posso afirmar que, irmão, o melhor de Deus não está por vir, não. O melhor de Deus já veio. Você tem o melhor de Deus na sua vida. Jesus é o melhor de Deus. O melhor presente que eu recebi nessa terra se chama Jesus, irmão. E eu não abro mão da presença dele. Quem está comigo, diga bem. Agora, sabe uma coisa que me incomoda? É quando eu vejo muito crente falar cristão, né? Na inércia, que perdeu o propósito, que entrou na rotina. E hoje é dia de Deus despertar muita gente a resgatar o seu propósito. Gente que está paralisado, e a Bíblia chama isso de mornidão da vida. Lá no Apocalipse fala da mornidão do Evangelho, da mornidão de uma vida. Então, o cristão que não causa mais nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, você foi chamado nessa terra para causar. Foi chamado para causar, irmão. Para causar o quê, pastor? Para causar mudança na vida das pessoas, para causar restauração nas famílias, para causar libertação de cativo. Amém? E essa geração, nós precisamos respaldar e modelar essa geração. De que a gente precisa respaldar e modelar essa geração? Se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Se você como pai não instruir teu filho, o mundo vai fazer. Você sabe que a capa da revista econômica, da revista americana The Economy, essa última capa agora diz que o mundo se prepara para a pandemia da solidão. Quem ouviu falar isso? Ninguém, né? Está lá, depois você dá uma pesquisada. Ele diz que nós somos a geração mais solitária que passou pela Terra. Irmão, são mais de 8 bilhões de seres humanos e corremos o risco de extinção. O que ele mostra? Que na era da hiperconectividade, em que a vida acontece na palma da mão e o mundo parece estar a um clique de distância,
cresce uma epidemia que atinge justamente aqueles que mais usam a tecnologia. Quem são? Os jovens. Os jovens. Nós, os jovens. Né, irmão? Nós, os jovens. Então o que ele mostra aqui? Um novo relatório da Organização Mundial de Saúde revela que entre 17% a 21% dos jovens entre 13 e 29 anos se sentem solitários. Os índices mais elevados estão entre os adolescentes de 13 a 17 anos. E o cenário ainda é mais grave em países de baixa renda, onde a taxa atinge 24%, mais do que o dobro observada nas nações ricas, que são 11%. Isso parece assim, pastor, mas como pode, pastor? Uma pessoa pode estar cercada de gente e sentir o mais vazio da alma. Eu não sei se isso te incomoda, não sei se isso incomoda alguém aqui, mas só incomodar não vai resolver. O que a gente precisa, irmão? Transformar incômodo e preocupação em ação. As pessoas não querem que você sente pena delas, nem Deus quer que você sente pena das pessoas. Deus quer que você sinta compaixão por elas, irmão. Não é pena, pena não vai resolver. A compaixão, ela não consegue ficar parada esperando o cenário piorar. E você não foi chamado para sentir penas das pessoas, você foi chamado para sentir compaixão por elas. Pastor, define compaixão. É paixão com atitude. E é tão maravilhoso a gente ser bênção na vida de alguém, irmão. Quem aqui tem sido bênção na vida pelo menos de uma pessoa? Você tem? Eu me lembro de um dia a gente foi ministrar na igreja de um amigo, e eu ministrei a palavra, e de repente a pastora foi orar no final e deu uma palavra ali que diz assim: olha, Deus me mostra a bandeira de um país. Não é a bandeira de estado, mas é a bandeira de um país. E a pastora, quando anda no azeite, você já viu, né, irmão? Ela tem andado esses dias aí, irmão, que ela tá no óleo, irmão. E ela falou assim: é uma bandeira de um país chamado Portugal. Deus me fala, não me dá exatamente o que é, mas, irmão, passou uns 3 meses, o pastor me liga da igreja: pastor Márcio, eu quero te contar um negócio. O que foi? Você lembra aquele dia que você veio ministrar? Lembro. E a pastora Vanilda ministrou uma palavra, uma oração no final, e ela falou de uma bandeira de Portugal, ela falou até de uma família, né? Família. Pastor, deixa eu te contar, nós temos uma família aqui que se mudou para Portugal, tem descendência portuguesa e foram morar lá. Então eles doaram um imóvel para a gente que vale R$1 milhão hoje, é da igreja. Aí, irmãos, eu falei: é mesmo? Tem uma dívida lá para pagar, mas já está doado, o imóvel é nosso. E eu falei, eu sempre digo que o Deus que dá a visão também é o Deus que dá a provisão, né? Tinha uma dívida de R$800 mil, irmão. Mas para um terreno que vale R$4 milhões hoje, é do lado do Engenhão. Aí quando foi agora a semana retrasada, ele me ligou: pastor, deixa eu te contar outra bênção. A dívida foi liquidada, não existe mais dívida para a gente pagar. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Uma palavra, irmão, pode mudar um destino, pode mudar uma sentença. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer através da sua vida, através daquilo que sai da tua boca. Eu falo dessa geração do conhecimento, mas sem empatia. A superficialidade, né? É a pregação do momento, é muita informação, mas com pouca profundidade. E nós precisamos modelar essa geração e levá-los a uma experiência com Deus. John Wesley tinha uma frase que é o seguinte: cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Fala uau. Fala uau. Você está entendendo, irmão? E a gente vai envelhecendo na vida e vai ficando mais maduro. Eu falo que não é velhice, a gente fica mais maduro, vai ficando mais chato. Mas não é chato, é seletivo. Porque a gente vai entendendo o propósito de Deus, vai ficando mais claro para a gente. A gente entende: eu não vim essa terra dar um passeio, irmão, eu vim causar nessa terra. Vão ter que falar de mim, querendo ou não, mal ou bem. Como diz lá outro, mal ou bem, mas vão ter que falar de nós, irmão. Eu digo que a gente fica chato, seletivo nas amizades, no relacionamento. Irmão, com quem você compartilha seus projetos e sonhos?
Porque não dá para compartilhar sonho com quem não te considerou um dia, riu de você, zombou. E agora que Deus está te usando, e agora que você está entendendo o mundo espiritual, e agora que Deus tem se revelado a você, você está procurando gente, irmão, que não está mais no seu círculo de amizade. Tem gente que foi, é passado. Não tente trazer para o presente quem ficou no passado. Isso representa pessoas e coisas. Porque um cristão, quando se converte, alguns maus hábitos ficam no passado. Não tem como ser crente e viver uma vida de passado, de hábitos, que eu chamaria de pecado. Não dá mais. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. É tempo de andar junto, é tempo de se separar. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente está abraçando quem Deus mandou se afastar. Esse é o nosso problema, irmão. A gente inverte a chave. Irmão, é parar de chorar com quem foi embora. Ou melhor, de quem Deus tirou da tua vida. E começar a celebrar quem está chegando. Porque chegou uma hora na vida de Abraão que Ló teve que sair para Deus voltar, irmão. Para Deus voltar a fluir. Então, irmão, começa a tirar a expectativa de quem foi e coloque em quem Deus trouxe. Deus colocou pessoas do teu lado que tem sido seu intercessor, que está lutando, cuidando para que você saia dessa crise, dessa situação, e talvez você não está valorizando. Você está num ambiente muito nobre, irmão. Dá uma olhada para o teu lado aí, dá uma olhada para os lados aí. Você está num ambiente muito nobre. Aqui só tem vencedor. Aqui tem príncipe e princesa do Senhor. Tem gente que não merece a tua atenção mais. Chega, foi, acabou, irmão. Eu tenho um problema com isso, irmão. Eu perdoo fácil, mas conviver, irmão. Tem alguém assim comigo, irmão? Tem ali, não tem, não é só eu não. Eu perdoo fácil, mas conviver de novo vai ter que, irmão, me provar o contrário. Porque o perdão não significa você abrir a porta da tua casa de novo. O perdão significa que você liberou o coração, liberou a pessoa. Mas voltar a conviver dentro da sua casa aí é outros 500, irmão. E a vida vai nos ensinando. E o problema é que você está investindo nas pessoas, mas não nas pessoas certas. Jesus tinha uma multidão, que ele se revelava de um jeito. Jesus tinha 70, que ele se revelava de outro jeito. Jesus tinha 12, para que ele contava o que não contava para a multidão e nem para os 70. Jesus tinha 3, que ele tinha intimidade. E Jesus tinha 1, que ele colocava a cabeça no ombro, irmão, que era João. Então são níveis de relacionamento. Então cuidado naquilo que você está investindo. Porque o maior fracasso na vida de alguém não é se desviar, mas é prosperar naquilo que Deus não aprovou. Deus está falando com alguém aqui hoje, irmão. Olhe para mim. Estava dando tudo certo lá para o Jonas, irmão. Estava dando tudo certo. Deus mandou ele pregar onde? Lá em Nínive. Eu não vou. Não vai não? Tinha dinheiro na conta, ele passou o cartão, o dinheiro saiu. Tinha passagem disponível no barco, ele pagou a passagem. Tinha lugar para ele ir, irmão, estava dando tudo certo, até que uma tempestade se levantou. Deus não precisa muito mais do que uma tempestade na nossa vida para chamar nossa atenção. Não espere a tempestade se levantar para você voltar a obedecer a Deus e a ouvir a voz dele, irmão. Tem hora que a gente precisa de um problema, é de um gigante, né, irmão? Para despertar o melhor de Davi que há em você, irmão. E eu quero declarar isso na tua vida em nome de Jesus. Deus tem algo grande para lhe entregar. Então comece a mudar a sua linguagem, porque a boca ela fala daquilo que está cheio o coração. Tem muita gente andando nos diminutivos desse Deus tão grande, né? Uma casinha tá bom, uma salinha tá bom, é um negocinho, é um cursinho, é um carrinho, é uma igrejinha, é uma festinha. Quando Deus se apresenta, Ele se apresenta como um Deus grande, forte, poderoso nas batalhas. O seu nome é Yahvé, o eu sou, ou o grande eu sou.
Olha aí, a Bíblia diz que Ele é Jiré, o Senhor que provê. A Bíblia diz que Ele é Rafa, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira. Shalom, Ele é a paz. Tsidkenu, o Senhor da justiça. Chamar, o Senhor presente. E Rafa, o Senhor que é o meu pastor, e Ele não vai faltar. E Ele não vai faltar. Então para com essa linguagem que te denuncia, irmão. Não tá bom, o que Deus me der tá bom. Depois reclama, Deus manda um banguelo aí desdentado, aí depois né, irmão? Irmão, capricha no pedido, irmão. Capricha, a cor dos olhos, assim, a cor da pele, a cor do cabelo, capricha, irmão. Dá o lugar, o endereço, o nome da rua, o lugar é esse aqui que eu quero morar, é assim, irmão. Mas fica nos diminutivos. Eu não concordo muito com essa frase. O não eu já tenho, eu vou tentar agora o sim. Eu estava pensando sobre que não, eu tenho Deus, irmão, na minha vida. Eu tenho Jesus na minha história. Que não eu tenho, irmão? Tem não, eu tenho é Deus. Eu tenho o sim de Deus na minha vida. E quem tem o sim de Deus, pode ter certeza, você tem a maioria com você. Deus te escolheu para tirar muita gente das cavernas da decepção. Deus te escolheu para pregar os cativos e libertá-los. Ah, eu não acredito. Olha aqui, irmãos. Esse é o nosso tempo, irmão. Essa é a geração que Deus escolheu. O Salmo 139, 15 diz assim: Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos aonde? No teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Isso aqui é para você saber que você não é um acidente de percurso. Deus te escolheu. Pastor, mas meus pais disseram para mim que eu não fui planejado, que eles não me esperavam. Tem gente que quase foi abortado, mas Deus te preservou em vida para que através de você as obras dele se manifestem na terra. É parar de dar ouvido à voz do inimigo, que muitas das vezes através de palavras querem manipular a tua mente. E alguns usam isso como desculpa para não aceitarem as responsabilidades da vida. Tem gente que o discurso é vitimista. Deus não gosta de vitimismo. Deus respeita a sua história, mas Deus não respeita você. Aliás, Deus respeita você, mas Deus não respeita a sua história. Porque tem gente que, não, Senhor, é porque o meu pai, não é porque a minha mãe, é porque eu não tive, é porque ninguém, irmão, é você agora. Deus está olhando para você. O que queres que eu te faça? Pede-me, e eu te darei as nações da terra por extremidade. O que queres que eu te faça? Esse discurso vitimista não vai funcionar. Deus respeita você, mas a tua história, irmão, porque Deus é especialista em transformar causa em bênção. Deus é especialista. O que eu vejo é uma identidade, uma guerra pela identidade. É que o inimigo tem investido pesado para desconstruir a essência humana. Não é o meu tema hoje, mas o que eu percebo é isso. Você pode ser o que você quiser. Hoje, existem centenas de gêneros, irmão. Agora, lá em Gênesis 1:26, aqui é a minha história, aqui é a tua história, amém, irmão? Aqui é a Bíblia. Você conhece, mas eu quero ler com você. Então disse Deus: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 28. Deus os abençoou. O que Deus fez, irmão? O abençoou. E disse-lhes, aqui é o decreto de Deus. Esses foram os primeiros decretos de Deus sobre o homem. O que vale? É o primeiro. O que vale, irmão? É o primeiro. Sejam férteis e multipliquem-se, gerações, descendência.
subjuguem a terra, dominai, domínio de território sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Agora no capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou a alma vivente. Se partimos do ponto que nós carregamos características dos nossos pais, você pegar o seu DNA lá e fazer a leitura, existem características tuas, do seu pai e da sua mãe. Lá na fecundação, isso foi impresso. Então, você nasceu com um pouco mais parecido com o pai, com a mãe, o jeito, os traços, trejeito, a feição, tudo foi criado para ser dessa forma. Se nós partimos desse ponto, o que significa? Que quando o homem foi criado, Deus disse que ele criou a imagem e semelhança, com as mesmas características de Deus e com a mesma semelhança de Deus. Quando Adão foi criado e formado, ele já nasceu grande, ele não nasceu pequeno, ele já nasceu grandão. E quando Deus sopra nele o fôlego de vida, e ele agora é alma vivente, quando ele abre os olhos, qual foi o primeiro rosto que ele viu, irmão? O rosto de Deus. Porque ele está dizendo, a imagem é como se fosse um espelho, imagem e semelhança. Então tudo que a partir daquele momento fosse gerado seria abençoado. Não existia sacrifício, porque o homem foi feito para governar. O homem não precisava adorar, sacrificar. O sacrifício veio a partir da queda, do pecado. Então tudo que Adão geraria, a partir daquela experiência, seria bendito e abençoado. Pastor, mas isso acabou? Não. Quando Jesus, irmão, declarou na cruz do Calvário, está consumado, tudo aquilo que estava retido no mundo espiritual, foi devolvido a nós. E você pode escolher, diga, eu posso escolher. Você pode escolher. Você conhece um adorador por quem ele parece. Então quanto mais você adora a Deus, mais você fica parecido com Ele. E essa ganância da humanidade, cada vez, de querer o lugar de Deus, está distanciando ele da imagem e semelhança de Deus. Agora vamos ver numa outra perspectiva desse texto aqui de Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. A Bíblia diz que ele nos escolheu em quem? Nele. Então você pode até ter sido uma surpresa para os seus pais, mas para Deus não, irmão. Ele já te conhecia muito antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele sabia cada detalhe do teu rosto, as suas feições. Tudo foi planejado por Ele, para ser conforme é. Então se ame. Se veja como Deus te vê e não como as pessoas querem que você seja. A palavra que escolheu, o apóstolo Paulo, ele nos escolheu nele, é uma palavra que no grego significa equilego. O pessoal vai colocar aí, equilego, no grego, pra você ter uma ideia. A palavra eque significa para fora. São duas palavras, olha aí, ó. Equilego, eque é para fora, e lego, eu digo. O que significa isso? Chamar, selecionar, escolher pessoalmente. Se você pegar os escritos clássicos grego, significa selecionado para um propósito específico. De quem que a Bíblia está falando? De nós, que fomos separados por Ele. Esse termo no serviço militar da época é a escolha de um soldado para uma missão específica, e em todos os casos essa palavra era usada para relatar a eleição ou seleção de um indivíduo. Aqui transmite a ideia do grande privilégio e honra de ser escolhido, irmão. Agora também expressa fortemente a responsabilidade aos que foram escolhidos para andar, agir e viver de maneira digna. E que seja honroso em seu chamado, porque você foi chamado por Ele para esse tempo e para essa geração. Você foi chamado. Paulo está dizendo, Deus olhou no horizonte, no vazio da história humana, e nos viu. E quando Ele nos viu, sabe o que Ele disse? Fora, eu te digo, naquela fração de segundo, nosso destino foi traçado e selado, e fomos separados, e nós somos dele, somos filhos de um rei,
príncipes e princesas que o Senhor nos escolheu. Aonde? Antes da fundação do mundo, irmão. Meu Deus, estou filosofando hoje, né? Meu Deus. A palavra para fundação, o grego é katabole. Eu explico para você. Katá é para baixo, e bole, arremessar, é ser lançado. Aqui é ser lançado para baixo com força. Refere-se ao ato da criação. Então, muito antes de Deus trazer a terra à existência, quando Ele começou a falar, Ele já havia falado o seu nome. Ele nos escolheu e nos elegeu nele, antes que as primeiras camadas da crosta terrestre foram criadas. Deus já te conhecia, Deus já sabia o teu nome, Deus já sabia quem você era, irmão. Se a gente pegasse o grego e a gente fosse aqui discernir, esse texto ficaria assim: quando nos viu, Deus disse: fora eu te digo. É uma exclamação. Naquele momento, Ele nos separou do restante do mundo e nos alistou no seu serviço. E pense nisso, Ele fez tudo isso antes mesmo sequer de ter arremessado as primeiras camadas da crosta terrestre e da existência. Por isso, nenhuma satisfação que esse mundo possa te proporcionar se compara com a alegria e a plena satisfação de você realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Não tem coisa melhor, não tem satisfação melhor do que dizer: eu fui escolhido e chamado pelo Senhor para uma grande obra. Deus olhou para você, Ele te arremessou: vá, meu filho, cresça, multiplique, governe, encha a terra e dominai-a. Fica de pé comigo, fica de pé, irmãos. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pare de questionar o teu nascimento. Para de questionar a tua história. Para de questionar o momento que você está vivendo. Você pode até não se conformar, mas eu posso dizer, você está no melhor momento da sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. É o melhor momento da minha vida. Coloque a mão sobre o teu coração e diga: Espírito Santo, gera no meu coração a alegria e a satisfação de fazer parte do teu reino sobre essa terra. Diga: Deus, eis-me aqui, use a minha vida para o louvor e para a glória do teu nome. Eu me posiciono hoje e eu declaro sobre essa geração: esse é o tempo e essa é a geração que Deus escolheu. Feche os teus olhos e comece a orar, irmão. Ele nos escolheu nele. Deus não erra. Deus não erra de endereço, irmão. Quando Deus faz, a obra é completa. E eu creio que nessa noite Deus está direcionando muita gente aqui. Talvez você está vivendo na caverna da decepção, do medo. Mas o Espírito de Deus hoje te chama pelo nome. O Senhor te conhece. Ainda antes do ventre da tua mãe, tem gente aqui que tem testemunho, como eu já ouvi: pastor, a minha mãe tentou me abortar tantas vezes, mas não conseguiu. Sabe por que não conseguiu? Porque antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia e conhecia você, até o teu nome, a data do teu nascimento, o dia do teu nascimento, Deus tinha planejado no seu livro. E Ele te ama, e Ele não abre mão de você. Até quando você vai resistir? Deus está dizendo: filho, abra espaço para que eu possa fazer, para que eu possa trabalhar. Chega de resistir. É hora de se quebrantar. Agora não é hora de resistir, agora é hora de se quebrantar, de abrir o coração e dizer: Espírito Santo, renova minha mente. Quantas pessoas têm sido bombardeadas na mente? E de vez em quando vem aquela crise de identidade em você, aquele sentimento de invalidez. O diabo vai lançando sobre você culpas.
Hoje Deus corta essa corda hoje, dessa âncora que te travou. O Espírito Santo hoje corta essa corda que te prende a um passado que não se deve lembrar mais. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Começa a celebrar os dias que estão por vir. Dias melhores estão por vir. Eu creio em nome de Jesus. As pessoas estão pregando o caos lá fora, mas aqui dentro não, nós não somos profetas do caos, irmão. Eu sinto que um grande avivamento vai acontecer. Essa é a hora, essa é a geração. Nós vamos nesses dias profetizar. Nós vamos trabalhar, nós vamos agir. Deus não nos chamou para ter pena das pessoas, mas compaixão, sem pena não, compaixão. E compaixão é ação. É ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Compaixão é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. O que é compaixão? Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Mas pastor, como é que ouve a voz do Espírito Santo? Primeiro você abre o coração, depois você abre os ouvidos. Isso se torna tão comum na nossa vida, irmão. Você começa a gerar um ambiente todos os dias, se torna um estilo de vida, onde você ouve Deus todos os dias. Talvez o dia mais triste foi quando Adão, que foi criado à imagem e semelhança, teve que fugir do propósito. Porque na verdade Adão não fugiu de Deus, Adão estava fugindo do propósito que Deus tinha para ele. E quando Deus vem no jardim, a Bíblia diz que Ele está procurando Adão, Adão, cadê você, Adão? Adão já havia fugido do propósito. Quantas pessoas estão vivendo assim, fugindo do propósito? Ele pega uma folha para se cobrir, só que folha não pode cobrir, irmão, aquilo que só o sangue de Jesus pode fazer. A cobertura do sangue de Jesus está sobre a tua vida, e nós vamos adorar Ele, nós vamos adorá-lo nessa noite. Feche os teus olhos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.